7 em cada 10 estudantes do ensino médio no Brasil já utilizam inteligência artificial generativa para pesquisas, trabalhos e tarefas de casa. É muita coisa. Pois é, 70%. Mas o dado que realmente acende o alerta, pelo menos para mim, é o seguinte: apenas 19% desses alunos relataram ter tido qualquer conversa com um professor sobre como usar essas ferramentas. Nossa, só 19. Isso é assustador. Muito assustador. É como se a inteligência artificial já tivesse ocupado as carteiras escolares de forma massiva, só que totalmente invisível. A tecnologia se instalou no cotidiano dos alunos numa velocidade impressionante e, deixou a mediação pedagógica completamente para trás. O cenário atual é basicamente de uma experimentação desenfreada. Não tem balizas claras, sabe? O uso precede a compreensão. Exato. Os alunos descobriram um atalho cognitivo altamente eficiente. Mas não há um mapa formal indicando os abismos dessa nova rota. Isso coloca o sistema educacional em uma posição reativa muito delicada, força uma adaptação em tempo real. Eu, como pesquisadora, fico muito atenta a isso. E é justamente a tentativa de assumir as rédeas dessa situação que fundamenta a nossa análise profunda de hoje. Nós estamos debruçados sobre um material riquíssimo, que é o documento orientador Inteligência Artificial na Educação Básica. Um material excelente, diga-se de passagem. Com certeza. Ele foi publicado pelo Ministério da Educação, o MEC, com data de 2026. E a proposta aqui não é debater ferramentas isoladas, tá? Nem descobrir qual aplicativo faz o melhor resumo de texto da semana. Até porque isso muda toda semana, né? Reformulação curricular profunda, dilemas éticos complexos e uma mudança estrutural no papel de quem está na linha de frente, o professor. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O alicerce desse documento do MEC de 2026 tenta resolver, antes de qualquer coisa, um erro conceitual grave. Um erro que dominou os primeiros anos de contato das escolas com a tecnologia. Qual seria esse erro? É a confusão sobre o que a gente está ensinando. O texto divide a abordagem pedagógica em duas dimensões inseparáveis, que são o ensino com IA e o ensino sobre IA. Sem estabelecer essa distinção logo de partida, o planejamento de políticas públicas em grande escala inevitavelmente falharia. Ah, entendi. O ensino com IA aborda a ferramenta em ação, certo? Exatamente. Refere-se à aplicação prática de sistemas preditivos e modelos generativos no cotidiano escolar. São tutores inteligentes que conseguem adaptar listas de exercícios de matemática conforme o desempenho momentâneo do aluno. Ou os softwares de automação, sabe? Aqueles que processam a folha de chamadas e o histórico escolar. Isso, aliviando o peso burocrático da secretaria. Trata-se da IA operando como infraestrutura mesmo, como um apoio técnico ao processo. Perfeito. E aí a dimensão do ensino sobre IA entra para puxar o freio de arrumação. Ela muda o foco da lente. Aqui a tecnologia deixa de ser o meio para agilizar tarefas e passa a ser o objeto central de estudo crítico. Então, o currículo passa a exigir que se estude a IA em si. Sim. O objetivo do currículo é compreender o ciclo de vida invisível dos sistemas computacionais. Isso envolve investigar, a origem das bases de dados gigantescas usadas no treinamento. E também identificar ativamente os vieses raciais, regionais e de gênero que ficam embutidos de forma discreta nessas bases. E tem as externalidades também, né? Aquelas que quase não chegam ao conhecimento do público geral. Nossa, sim. O impacto ambiental, por exemplo, ganha um destaque muito forte. O processamento dessas redes neurais não ocorre em uma nuvem abstrata. Ele exige data centers gigantescos e físicos. E essas instalações consomem quantidades exorbitantes de água potável para sistemas de resfriamento e volumes massivos de energia elétrica. O currículo mostra que a tecnologia virtual possui um peso físico pesado no mundo real. Fazendo um paralelo prático para quem nos ouve, é a diferença entre aprender a dirigir um carro com câmbio automático e entender a engenharia de combustão e os impactos da indústria automobilística. Nossa, adorei essa analogia. Pois é. O ensino com IA equivaleria a sentar no banco do motorista, colocar o câmbio no modo de condução e apenas acelerar. O ensino sobre IA exige abrir o capô, compreender como o motor funciona, investigar de qual refinaria veio o combustível extraído
e calcular o impacto ambiental da fumaça do escapamento. Ensinar apenas a operar os pedais cria uma legião de consumidores dependentes da tecnologia. Ensinar a mecânica subjacente forma cidadãos capazes de questionar a indústria. O que é fascinante aqui é o efeito de desmistificação da ferramenta. Quando um estudante compreende a verdadeira mecânica da inteligência artificial, uma ilusão psicológica muito perigosa é desfeita. Que ilusão! Uma tendência natural humana de antropomorfizar a máquina, de dialogar com o chat como se ele possuísse alguma forma de sabedoria empática ou discernimento moral. Como se ele fosse uma pessoa muito inteligente do outro lado. Exatamente. Contudo, modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs, operam estritamente sob uma lógica de cálculo matemático e probabilidade. Eles processam bilhões de fragmentos de texto e calculam estatisticamente qual é a próxima palavra, o próximo token mais provável numa sequência. Então eles não entendem o que estão dizendo? Não, de forma alguma. Eles não experimentam o conceito da tristeza, da justiça humana ou da verdade factual. Não há um modelo causal do mundo operando nos bastidores. A delegação de confiança e de decisões morais para sistemas estatísticos é um erro de categoria grave, e o currículo visa justamente quebrar essa aura ilusória de onisciência das plataformas. Sabendo que essas plataformas são, no fim das contas, calculadoras probabilísticas de palavras, incapazes de exercer julgamentos morais, a promessa muito difundida da hiperpersonalização do ensino ganha contornos bastante ambíguos, né? Ganha sim. Eu notei que o documento do MEC traz uma seção altamente reveladora na tabela 5. É dedicada aos paradoxos da implementação da IA na educação. Cenários detalhados onde a suposta eficiência técnica imediata pode desencadear danos psicológicos e bloqueios pedagógicos prolongados. Fiquei muito impressionado com isso. Essa tabela joga luz com bastante pragmatismo sobre as armadilhas de permitir que algoritmos desenhem rotas pedagógicas de forma solitária, sabe? Sem a devida mediação. Vamos pegar a análise focada em um sistema de nivelamento de proficiência em matemática. Certo. Imagina que o software escolar detecta rapidamente uma deficiência na compreensão conceitual de frações por parte de um aluno. A oportunidade teórica de resolver esse gargalo é excelente. A máquina isola o conceito de frações, gera um percurso de aprendizado exclusivo e passa a oferecer exercícios sucessivos, tudo em níveis incrementais, até que a criança demonstre domínio técnico do tema. Parece perfeito na teoria, mas o conflito surge quando a gente observa que o algoritmo prioriza o nivelamento técnico, operando com total cegueira em relação à dinâmica social. Sim, a cegueira social do algoritmo. Esse aluno em particular acaba retido num loop focado em exercícios de frações durante várias semanas, e enquanto isso o restante da turma avança no cronograma. Vão para a introdução da geometria, engajam em projetos coletivos, discussões ativas em grupo, e o estudante com dificuldade fica isolado no fundo da sala. Interagindo apenas com a tela dele. Isso. Profundamente ciente de que não consegue acompanhar os colegas, isso desencadeia o que os especialistas classificam como estigmatização algorítmica. O sistema otimizou tanto a correção do erro matemático pontual que ignorou a necessidade primária e humana de pertencimento ao grupo. Pois é. A experiência educacional converte-se numa punição silenciosa, e isso vai germinando uma aversão à disciplina que pode durar a vida escolar inteira. Fiquei muito preocupada além dessa parte. E o documento lista outro paradoxo de altíssimo risco envolvendo a correção automatizada de redações. Esse exemplo é crucial. A ideia de que um sistema seja capaz de processar um ensaio do aluno e em frações de segundo devolver um relatório indicando desvios gramaticais soa como uma vitória imediata para o tempo do professor. Mas o risco reside exatamente na preferência probabilística da máquina, que tende sempre a favorecer a linguagem padronizada, o texto mediano e previsível. Então, redações corrigidas exclusivamente por IA tendem a sofrer cortes severos quando apresentam narrativas não lineares, ou figuras de linguagem muito criativas. Exato, e tem um aspecto ainda mais alarmante, que é o apagamento linguístico. Variações sintáticas e de vocabulário regionais
que são a riqueza cultural de um país, são frequentemente classificadas pela plataforma como desvios que necessitam de retificação. O incentivo oculto direciona os estudantes para a produção de textos mecânicos e monótonos, só para satisfazer a métrica de aprovação da máquina. O que inevitavelmente empurra a discussão para um questionamento que desafia os próprios fundamentos do ensino, né? Com certeza. Pensa bem, se o modelo de educação terceiriza a exposição do conteúdo para uma máquina, aí o professor usou um prompt para que a IA crie as perguntas da prova. O aluno vai lá e recorre a um chatbot para redigir as respostas. E, por fim, o professor usa um corretor automatizado para dar a nota. É o cenário do caos. Não corremos o sério risco de consolidar um ecossistema educacional zombi, um ambiente estéril onde data centers conversam com outros data centers, textos sendo gerados de um lado para o outro e professores e alunos apenas atuam como espectadores desse fluxo de dados. É uma provocação muito válida e a literatura de neurociência adverte repetidamente contra esse atalho. O termo técnico adotado no documento para descrever o esvaziamento das capacidades mentais é o descarregamento cognitivo. O famoso cognitive offloading, né? Isso. A mente humana, por uma questão de sobrevivência evolutiva, é configurada para poupar energia sempre que possível. Historicamente, a gente sempre adotou ferramentas externas para externalizar o armazenamento de informações mais brutas. Agendas liberaram a mente de decorar números de telefone. O GPS substituiu a memorização espacial de mapas. Até aí, tudo bem. O grande salto de perigo ocorre no instante em que acontece o descarregamento de processos intelectuais de alto nível. Sim, como a capacidade de síntese e articulação argumentativa. A biologia do aprendizado ensina que a consolidação da memória de longo prazo demanda atrito, requer esforço estrutural. É um fenômeno conhecido na pedagogia como dificuldade desejável. Dificuldade desejável. Eu gosto desse termo. Significa que quando o uso de sistemas generativos elimina esse obstáculo e já entrega a resposta perfeitamente redigida, as conexões sinápticas da aprendizagem e do senso crítico perdem o estímulo contínuo. Exatamente. A atrofia da resiliência criativa passa de uma metáfora para uma ocorrência observável nos estudantes. E essa explicação neurológica consolida o motivo pelo qual o MEC insiste tão fortemente no princípio da intencionalidade pedagógica. Que é não usar IA só por usar. Perfeito. A ferramenta inteligente não deve servir como uma ponte que encurta o caminho contornando o ato de pensar. A integração demanda que a tecnologia atue provocando os alunos a elaborarem conexões mais profundas, a duvidarem dos resultados e a exercitarem o pensamento crítico. É por isso que a estrutura curricular delimitou aquelas 12 aprendizagens fundamentais inegociáveis, divididas em 3 eixos, né? O letramento computacional focado no código, o letramento digital voltado para o consumo de informação e a compreensão crítica dos impactos sociais e éticos. Um escopo bastante denso, diga-se de passagem. Muito denso. E trazendo toda essa arquitetura conceitual brilhante para o chão duro da realidade escolar brasileira, a gente esbarra imediatamente na limitação física. A infraestrutura. Exato. Exigir um letramento algorítmico rigoroso em meio a um cenário muitas vezes precário parece uma equação que não fecha. Como a gente garante que o estudo da IA não vire simplesmente um privilégio voltado apenas para polos de ensino bem equipados, com internet rápida e bons computadores? Olha, a disparidade de infraestrutura poderia ser a ruína desse projeto, com certeza. Mas a formulação governamental se apropriou de uma metodologia testada com muito sucesso para contornar essa barreira. Trata-se da IA desplugada. A IA desplugada. Isso. O cerne desse método consiste em promover a fluência nos princípios da computação e na arquitetura do aprendizado de máquina, descartando inteiramente a necessidade de telas, data centers e internet. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ao escutar sobre a ideia de debater a inteligência artificial desplugando os equipamentos da tomada, a primeira impressão remete a uma imagem bem improdutiva. É tipo um treinador tentando ensinar natação para jovens deitados no piso de uma quadra seca. Parece estranho mesmo no começo. Mas, debruçando-se sobre a dinâmica, a analogia muda.
A IA desplugada funciona sobre a mesma premissa de um instrutor que ensina meticulosamente as leis da física, as regras da aerodinâmica e os princípios da gravidade para uma turma. E faz tudo isso muito antes de permitir que eles assumam o controle da cabine de um avião. É brilhante. O propósito não é operar os botões do painel, mas sim dissecar a lógica do sistema. Essa inversão substitui o ensino focado em linhas de código por objetos tangíveis e interações sinestésicas. Como eles fazem isso na prática? Para lecionar como um algoritmo clássico realiza o reconhecimento de padrões, os educadores usam materiais escolares simples. Estudantes recebem conjuntos numerosos de pequenos cartões contendo imagens e têm a tarefa de montar um grande fluxograma de decisão no chão da sala, usando barbantes e marcadores. E eles vão fazendo perguntas binárias, né? Uhum. Eles constroem perguntas que só aceitam sim ou não. Tipo, a figura possui características azuis? Vá para a linha da esquerda. A figura possui ângulos retos? Vá para a direita. Ao concluírem o agrupamento das cartas, eles simulam com precisão a arquitetura básica de uma árvore de decisão. Nossa, é muito visual. Muito. Num módulo prático sobre vieses éticos, um professor distribui uma listagem fictícia de admissões profissionais impressa no papel. Nessa lista falha, a maioria dos cargos executivos está associada a perfis demográficos historicamente dominantes. Os alunos são desafiados a prever como um software avaliaria novos candidatos baseando-se naqueles dados, e eles identificam o viés empregado na origem da tabela sem ler uma única linha de código. O impacto na percepção a partir dessa desconstrução tátil é monumental. Ao manipular a lógica bruta com os próprios dedos, essas caixas pretas inalcançáveis perdem a aura mágica. Fica claro que a IA se baseia em instruções e restrições matemáticas implementadas por humanos, que são suscetíveis ao erro. E do ponto de vista de políticas públicas, a IA desplugada funciona como um nivelador do tecido educacional. A decodificação dessa gramática do século XXI se converte num bem público. Independe se a escola tem tablet de última geração ou não. Fantástico. No entanto, mesmo possuindo recursos metodológicos analógicos excepcionais em mãos, é um fato que o uso prático diário das plataformas vai continuar avançando nas escolas. E quando a gente fala do tratamento de dados tão sensíveis gerados por menores de idade, o texto legal afasta-se de meras sugestões morais para demarcar limites regulatórios incisivos. Com certeza, não dá para contar só com a boa vontade das empresas. O Marco Balizador de 2026 coroou uma trajetória legislativa anterior. A utilização de dados de crianças nas plataformas passa pelo crivo da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD de 2018, e atende ao Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital aprovado em 2025. E tem aquele princípio fundamental também, o direito das crianças desde o desenho. O Child Rights by Design, exatamente. O que bloqueia as empresas de lançarem plataformas genéricas de extração de padrões e depois redigirem contratos de privacidade gigantescos e confusos. O software implementado pelas secretarias requer uma estrutura que, desde o rascunho primário, blinde as interações dos menores de idade. Registros jamais poderão abastecer campanhas comerciais de hipersegmentação. E o MEC e a legislação estabelecem também o banimento imediato de determinadas aplicações. O texto descarta explicitamente o uso de tecnologias de reconhecimento facial ostensivo nas escolas. Finalmente! E proíbe a adoção de leitores de microexpressões e emoções orientados para a vigilância constante nos pátios. A presunção de que o rastreio algorítmico do olhar do aluno em sala possa medir o foco dele é rejeitada pelas diretrizes. É considerada uma violação inaceitável à dignidade. Transformar a escola num centro de rastreamento comportamental está fora de cogitação. Mas aí eu trago um questionamento que é inevitável. A viabilidade e a auditoria de todo esse aparato repousam sobre os ombros do professor. E os professores já lidam com o esgotamento crônico no Brasil. A estafa docente é um ponto super delicado. A política exige 4 domínios de capacitação: a compreensão crítica da infraestrutura, o uso pedagógico, a proteção de direitos e o desenvolvimento profissional. Na prática, o educador vai ter que controlar turmas superlotadas,
gerir metodologias desplugadas e ainda auditar as políticas de privacidade da Big Tech. Isso não soa perigosamente como a receita para o esgotamento nervoso absoluto do corpo docente? Essa pensão é central no documento, viu? E, em resposta a isso, a formulação da política constrói instâncias de suporte. Tem vetos explícitos para proteger as equipes. O repúdio à vigilância algorítmica também incide sobre a avaliação do professor. Fica proibido usar IA para emitir métricas microscópicas da produtividade em aula ou ranquear profissionais. Ufa, menos mal. E como eles avaliam as necessidades, então? Não é um exame punitivo. É uma matriz de autorreflexão sigilosa. O profissional transita pelas perguntas e constrói um panorama do seu nível de conforto com a nova cultura de IA, indicando a gestão onde ele precisa de apoio e capacitação urgente. E numa análise detida, eu vi um mecanismo notável. O professor carrega o poder de veto no planejamento diário. O poder de dizer não. Exato. O uso impositivo de uma nova plataforma adquirida por contratos milionários não tem previsão de obrigatoriedade. Se o professor sinalizar que o sistema está prejudicando o debate, induzindo a fragmentação atencional ou isolando a turma, as orientações chancelam a autonomia pedagógica dele para dizer não. O curador da qualidade educacional continuará sendo exclusivamente humano. E o êxito desses fundamentos federais já deixa rastros palpáveis pelo país. O relatório final salienta processos nas secretarias estaduais, desmistificando a ideia de que demoraria décadas para a transição. A gente vê cenários robustos. No Piauí, por exemplo, a rede pública estadual concebeu a resolução IA Escola. Eles abandonaram as oficinas optativas e tornaram a alfabetização sobre algoritmos um componente obrigatório para alunos do 9º ano e de todo o ensino médio. A iniciativa impactou 120 mil alunos simultaneamente, misturando letramento computacional e ética, e rendeu ao Piauí o Prêmio Unesco em 2025. Brilhante, né? E enquanto o Piauí focou na carga horária do estudante, no Ceará a estratégia partiu da premissa de que a formação do professor era a chave. A secretária instaurou o curso IA na Escola, 40 horas formativas exclusivas, pautando muito menos o manejo de botões e focando total nas humanidades digitais e na ética algorítmica. Refinando o senso crítico contra as tendências passageiras. E avançando para o Nordeste, vemos Sergipe. Eles construíram o projeto Educar com IA, focado na ludicidade para as crianças menores. Criaram uma consciência algorítmica antropomorfizada chamada Aion. Esse personagem interage nos manuais, indaga e ensina didaticamente sobre soberania e circulação de imagem para as crianças do ensino fundamental, ancorando toda a retórica do ECA digital. Para quem acompanha a nossa análise e busca entender qual arranjo de sociedade está se desenhando, entender o que está acontecendo nas escolas hoje equivale a uma questão de sobrevivência cultural. As instituições estão redigindo os limites de convivência de cidadãos que vão operar máquinas exponencialmente mais imprevisíveis do que as de hoje. Então, o que tudo isso significa? Nós abrimos a conversa apoiados numa realidade em que 70% dos jovens já usam IA em suas tarefas sem supervisão adequada. Essa ruptura logística em sala nos fornece um trampolim mental fascinante para vislumbrarmos as reestruturações que despontam no horizonte. Porque o avanço da inteligência estatística pressiona a razão estrutural de existir uma escola física, sabe? Exatamente. O meu pensamento final é esse. Se a gente projetar em progressão constante e alcançar uma janela de tempo onde as ferramentas de tutoria atinjam níveis imbatíveis na transmissão de conteúdo, corrigindo matemática perfeitamente e adequando a explicação para o modelo neurológico exato de cada um. Onde a máquina ensina melhor do que qualquer livro ou aula expositiva. Isso. A função mecânica de um prédio escolar operar apenas para a transferência direta de informação se extingue, e no momento em que a escola cede à rede o processamento e a memorização de saberes técnicos, ela passa por uma purificação do seu legado. Ela volta a ser sobre as pessoas. O ambiente físico escolar assume o posto de ser o último templo do acolhimento humano autêntico. A finalidade do encontro presencial volta-se para a inteligência emocional, o enfrentamento civilizado na divergência de ideias, a construção da empatia olho no olho, e o suporte ao diferente fora da simulação de um software. A tecnologia massiva vai forçar as paredes da escola a preservarem o espírito da humanidade.
Um desfecho inestimável para refletirmos da próxima vez que passarmos pela fachada de um colégio. É isso mesmo. Fica a reflexão para todo mundo que está acompanhando essa nossa análise profunda de hoje. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima.